Então, vocês, né? Eu quero começar agradecendo a presença de todos nessa noite, né? Para realizarmos esta mesa redonda, né? Na contabilidade, nas negociações internacionais, né? Eu quero agradecer a presença das nossas três palestrantes hoje, né? Letícia Monteiro, Thalita Neves e Raíssa Cursino, né? E agradecer a mediação, né, do professor Roberto Satur, né, enquanto coordenador de curso, sempre apoiando, né, nessas iniciativas. Como o Danilo antecipou, né, vamos fazer a atividade pelo Meet, tá? Aqui estamos, e vai ter uma gravação. Depois vamos subir para o YouTube do projeto, né? Não podemos fazer direto, porque ainda não temos, né, os requisitos para fazer ao vivo. Tá? Então, o que eu vou pedir? Para que todos vocês, por favor, no chat, façam a autorização da gravação. Ok, então, como está autorizado, então vamos fazer aqui a gravação, né? Vamos dar início à gravação. Certo? Então, agora sim, né, na gravação oficialmente, agradeço muito, né, o apoio da coordenação, né, do LEA para essa atividade, essa mesa redonda, a contabilidade nas negociações internacionais. Né? E eu queria dizer que esta noite nós contamos com a participação de três ex-alunas do LEA, né? Letícia Monteiro, que ela é especialista em MBA em gestão de projetos e processos, tem a graduação do LEA em 2000, LEA-NI em 2018, atua no mercado como técnica extensionista do programa de qualificação para exportação, que é ofertada pela PEC Brasil, né, em convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Nós temos Thalita Neves, que ela é mestrada em Ciências Políticas e Relações Internacionais, especialização em Comércio Exterior, Negociações Internacionais, também tem graduação no LEA, é professora na UFPB e consultora em Comércio Exterior. E também temos Raíssa Cursino, que ela é graduada também no LEA em 2018, pós-graduada em Comércio Exterior e consultora em 2020, né? E consultora e gestora de Comércio Exterior. Então, vou apresentar as nossas três palestrantes, né? E quero registrar que esta atividade, como eu disse, conta com o apoio da coordenação, né, do curso, professor Satur, e do CONTEMP, que é o projeto de metodologias contemporâneas sem contabilidade, e que nós temos no projeto o Danilo, que ele é o bolsista do projeto, temos Augusto, temos três alunos do LEA, nós temos Águida, a Leandra e o Thales, né, que estão aqui presentes. Cláudia também é voluntária, né, não sei se conseguiu chegar aqui, né? Então, eu agradeço o apoio de todos, que sem vocês esta atividade não seria possível,
E agora eu passo a palavra ao professor Satur para fazer a abertura da mesa. Obrigado, professora Vitória. Boa noite a todos os presentes, muitos deles carinhas conhecidas. É uma imensa satisfação, quero agradecer à professora pelo convite e também parabenizar por esse tipo de iniciativa que sai daquele quadrado que os cursos e as disciplinas têm, às vezes, simplesmente com aquela preocupação de apenas transmitir o conhecimento. Aqui, exatamente com esse tipo de atitude, com essas metodologias mais contemporâneas, a construção do conhecimento acontece efetivamente. Então, parabéns à Contemp, parabéns aos envolvidos, os alunos, tanto os bolsistas como voluntários, e também um agradecimento especial à Thalita, nossa egressa, hoje professora substituta, mestranda, enfim, N funções, consultora, como a professora já falou todos os currículos dela, da egressa da primeira turma de comércio, de língua estrangeira aplicada em negociações internacionais, e com foco exatamente ela desde o início no comércio exterior, né? A Raíssa e a Letícia, que se formaram na mesma época, ou muito próximo, não me lembro exatamente quem foi primeiro, ou se foram as duas juntas, mas são mais contemporâneas, então, digamos assim, e já de imediato passaram a atuar no comércio exterior também, participaram de projetos como o Probex Comex muito fortemente, e começaram a gostar do comércio exterior, e hoje são profissionais da área, né? Isso mostra exatamente a grandiosidade de tudo isso aqui presente. E a gente, exatamente, a discussão que a professora nos trouxe, exatamente isso. Qual é o papel da contabilidade nas negociações internacionais, né? Porque é que os alunos são obrigados, porque são obrigados porque as empresas são obrigatórias a entender um pouco a introdução à contabilidade, entender sobre contabilidade gerencial, saber o que é débito e crédito, saber o que é um balanço, um balancete, para que tudo isso? E aí depois fazer a disciplina de formação de custos e preços, que envolve cálculos de carga tributária, de lucro, de margem de lucro, de gastos gerais de fabricação, todo aquele processo que às vezes parece um pouco moroso, né? E aí temos exatamente 3 egressas que vão contar exatamente que no mercado qual é a contribuição e qual é o papel que elas perceberam sobre isso. Então, eu não sei se alguma tem preferência em começar, não combinei com elas quem começaria, então deixo à vontade, né? E aí se estabelece depois essa conversa, esse bate-papo aí. E aí, primeiro os mais velhos, então eu começo? Pode ser. Fique à vontade, Thalita, é um prazer. Bom, então, quero agradecer primeiro pelo convite, foi muito bom receber esse convite, a surpresa também, estar aqui conversando com vocês sobre isso. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, na questão das contabilidades nas negociações internacionais, pela visão da minha experiência, tá? Então, acho que, assim, o primeiro ponto é que quando a gente fala sobre estar em um mundo globalizado, né, a gente precisa primeiro falar entre padronizações, né? Então, uma das formas de ter essa padronização, de manter a transparência, tanto de empresas que pretendem investir no comércio exterior ou no mercado internacional, né? Então, a contabilidade ela já começa a aparecer daí, né? Então, a questão de eficiência e também um alinhamento, né, entre as partes numa negociação internacional acaba fazendo necessária essa linguagem da contabilidade de uma forma mais única, de uma forma mais confiável, de uma forma mais transparente, né?
Então, os processos que a gente encontra no mercado internacional, de importação, de exportação, eles têm que estar adaptados para as exigências dos países que a gente encontra no comércio exterior. Então, quando a gente fala na possibilidade, né, até de evitar inúmeros problemas que a gente tem no comércio exterior, a contabilidade ela está extremamente envolvida nisso, né? Ela justifica a adoção, essas razões justificam uma adoção dessas diretrizes da contabilidade, né? Então, acaba se tornando mais fácil um controle das atividades executadas, né? As relações que são estabelecidas, elas se tornam mais confiáveis também. Então, quando a gente fala em comércio exterior, tem muita questão da dúvida, né? Dos erros das transações, dos processos entre os países, das barreiras culturais, linguísticas, das exigências de um país que são diferentes das exigências de outros países, né? Então, uma das formas de evitar essa dúvida, esse questionamento, esses erros, é justamente essa vantagem da contabilidade internacional, né? Que também é uma capacidade, uma vantagem, digamos assim, de certa forma competitiva, de atrair a atenção também dos investidores, né? Então, você acaba tendo, acho que assim, a possibilidade de realizar as operações de comércio exterior de uma forma mais segura, né? Então, existem inúmeros benefícios que a gente consegue pensar assim, só nessa minha frase inicial da contabilidade na questão das negociações internacionais e do comércio exterior por si só, né? Então, a própria questão dos pagamentos internacionais, dos recebimentos em moeda estrangeira, tudo isso está envolvendo, né? Está envolvido. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Brasil, que ele depende do comércio exterior, né? Então, para que essas operações elas funcionem de uma forma correta, né? Então é necessário essa contabilidade organizada, não só a contabilidade da empresa para uma negociação internacional, mas a contabilidade interna da empresa. Ela precisa estar certinha, né? Então, por exemplo, principalmente no comércio exterior, essa relação entre contabilidade e comércio ela vai estar ligada muito às informações financeiras, né? Mas também com os dados internos da empresa. Então, se a gente parar para pensar, não sei se já as meninas com certeza, né? Mas se os outros alunos que estão ouvindo, pelo menos pagaram comércio exterior com Satur ou comigo, né? Não sei. Mas a gente para o início já vem pelo radar, né? Então, o sistema exportador brasileiro e importador, ele vai solicitar essas informações estatísticas, as informações, os dados da empresa, da contabilidade da empresa que precisam estar organizados, né? E acaba já daí o primeiro contato, né? Então, o Ministério da Fazenda, como é que eu posso explicar? Com o objetivo de facilitar os processos para os administradores, ele cria, né, a agência, né, o Radar, o Registro Brasileiro de Exportação e Exportação, e é um banco de dados de forma eletrônica, né, que contém todas as informações, o Siscomex também contém todas as informações sobre os embarques que circulam no Brasil, entre o Brasil e os seus países, né, que contêm relações comerciais, né? Então, através desses sistemas todos, a gente consegue acessar as informações sobre as empresas estrangeiras que atuam no Brasil e também as empresas brasileiras que atuam lá fora, né? Então, a questão da transparência, na minha opinião, ela é um dos pontos mais importantes da contabilidade, da relação entre a contabilidade e as negociações internacionais, né? Então, essa transparência nas relações comerciais internacionais, evitar fraudes, ou até mesmo a questão das práticas ilegais, né? Contrabandos, evasão fiscal, etc, etc. Então, um dos pontos que na minha concepção, é um dos pontos que, para mim, a contabilidade acaba sendo extremamente importante, é sobre o cálculo de impostos. Principalmente numa importação, até mesmo numa exportação, dependendo do produto, claro, né? Mas o cálculo de impostos. E a gente sabe que existe um gap, né? Um imenso gap existente entre o
o conhecimento das operações de comércio exterior e quem realmente pratica o comércio exterior. As empresas que querem praticar, geralmente as que querem, elas não têm conhecimento do comércio exterior suficiente. A gente sabe que é bastante complicado, muito embora eu goste muito, mas é bastante complicado trabalhar em comércio exterior, evitando as questões de multas, né, que são grandes, são altas. Então, o primeiro ponto para mim é essa questão da viabilidade das operações de comércio exterior. Então, a contabilidade, ela entra daí, né? As empresas, elas acabam se apoiando muito em trading companies, porque as trades são as detentoras do conhecimento, normalmente, né? E só que isso não evita, é claro, não para todos, mas não evita 100% de que essas empresas estejam passando a perna em quem está, né, exportando ou importando com elas. Então, se você não tem um conhecimento de alguma coisa, é muito mais fácil de você ser enrolado, né? Então, o primeiro ponto para mim seria justamente esse: como é que eu vou saber se a minha importação ela é viável, ela é possível, né? O cálculo dos impostos de uma importação é meio trabalhoso, né? Então, se você vai fazer o cálculo dos impostos, para onde você vai? Como é que você consegue essas informações? Como que se faz esse cálculo, né? Então, a questão do radar, ela, como eu falei antes, ela já pode dar um auxílio nas decisões de Comex, né? Sobre uma questão de avaliação da gestão, né? Determinar se vale a pena ou não enviar produtos de um país para o outro, dadas determinadas condições, mas assim, o custo de transporte, a taxa de câmbio, né? Então, são todos cálculos que eles vão entrar e participar desse processo do comércio exterior, né? Então, esses dados, eles acabam podendo ser, na verdade, podendo não, devendo, na minha opinião, ser utilizados de forma totalmente estratégica, né? De forma que a gente tenha que tomar decisões sobre qual é o negócio mais inteligente de ser feito, né? Vale a pena importar? Vale a pena exportar? Não vale a pena? Por quê? Os cálculos valem a pena, então, quando a gente vê, né? Quando a gente vai estudando isso aí, existe alguma possibilidade de reduzir o percentual dos custos operacionais dessa operação de comércio exterior, né? Então, às vezes, os países eles têm um acordo, né, com o Brasil que vai ter um benefício fiscal que às vezes a gente não sabe. Então, todas essas vantagens da contabilidade para as operações de comércio exterior, para mim, é principalmente nessa possibilidade de evitar problemas e de reduzir o percentual dos custos operacionais. Então, quando a gente tem um controle preciso dos processos contábeis, tanto do negócio quanto da visão global, né, a gente consegue aplicar ações de forma com um foco maior. Então, a contabilidade organizada ela vai ajudar nesse sentido. Quando a gente fala também no planejamento futuro das operações, né? Então, eu vou fazer uma exportação, até que ponto aquela exportação ela vale a pena para mim, até que ponto ela não vale a pena. Numa importação, aquele produto, ele tem... eu vou fazer uma compra para revender direto, eu vou trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer... Embananei aqui agora, gente. Se eu vou fazer, por exemplo, uma importação com a trading tem benefício fiscal, qual o benefício fiscal dessa trading? Quanto que eu vou efetivamente pagar de imposto, né? Ou então, por exemplo, eu estou fazendo uma importação por conta e ordem, eu estou fazendo uma importação direta, né? São frases que parecem ser simples, mas que efetivamente na questão da operação elas vão afetar como que os custos da operação eles vão se emaranhar na tua operação, né? Então, se eu estou fazendo por conta e ordem de terceiros,
que tem benefício fiscal, qual é a redução desse benefício que eu vou ter? Quanto que eu estou economizando? Né? Se eu estou fazendo uma importação direta, eu vou ter algum tipo de benefício, eu consigo algum benefício com o Estado, né? Ou não? Se eu vou fazer uma importação por encomenda, né? E qual é o custo que essa operação vai sair para mim? Vale a pena eu mandar uma outra empresa comprar para mim de fora e vender para mim? Não é verdade? Então, assim, a gente vê, nesse caso aí, existe uma bitributação, porque a empresa que está comprando de fora, ela vai pagar os impostos, e para vender para você, ela vai ter um outro imposto. Então, na verdade, não vai compensar, né? Eu vou vender para outro estado esse produto que eu estou importando, vale a pena fazer essa venda para outro estado, né? Vale a pena eu trazer por Suape, por Santos, né? Todos vão afetar o meu custo. Tudo isso vai afetar o custo final daquele produto que ele vai chegar para mim, né? Então, uma outra coisa, por exemplo, o produto que eu estou trazendo tem substituição tributária? Se tem substituição tributária, né? ICMS de substituição tributária, vale a pena eu trazer para o Trading Company? Na verdade, não vale, né? Mas, assim, são coisas que, se você não souber fazer os cálculos corretos desses impostos, né? E o caso da substituição tributária, a Paraíba tem uma lista de produtos de substituição tributária, Pernambuco tem outra lista de produtos de substituição tributária. Então, são conhecimentos da contabilidade que, assim, relativos à contabilidade, mas que eles estão emaranhados no comércio exterior, né? E não tem como você fugir dessas informações no comércio exterior, né? Então, eu acho que eu trago mais esses questionamentos apontando para vocês, né, essas perguntas, que são perguntas que dependendo de quem vai trabalhar com comércio exterior, vão dar de frente com elas nas suas experiências pessoais, né? Então, a contabilidade, ela começa que, se você não tiver as informações da tua empresa correta, você não consegue nem o teu registro no radar. Não vai nem passar. A menos que seja um expresso rapidamente, não tenha... Ou a menos, né, que você vai fazer uma importação por remessa postal. Então, aí a gente mesmo faz comprando pela Shopee, enfim. Mas, enfim, a empresa, ela precisa estar organizada estruturalmente, contabilmente, e também ela precisa é preciso que nós tenhamos esse cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que alguma coisa é viável quando na verdade não é. E ter essas informações é muito importante, né, para as relações de comércio exterior. Então acaba. E assim, são coisas, eu digo muito que o comércio exterior a gente aprende mais na prática, né? Você tem as aulas de comércio exterior, você entende tudo na teoria, mas quando você chega na prática, bum, você se assusta. E aí você diz, e agora? Para onde eu vou? Como é que faz? Né? Então, na verdade, você só vai parar para entender de verdade o que é. Você pode ter toda a teoria, mas na prática. Mas você precisa ter conhecimento básico das coisas que são extremamente importantes, e a contabilidade é uma delas, né? Então, por exemplo, eu já passei por casos, na verdade, não eu diretamente, mas a empresa que eu trabalhava na época, que eu identifiquei um erro contábil. E esse erro acabou gerando multas. Então, por exemplo, esse caso da substituição tributária, eu trabalhava numa trading company que a gente tinha um cliente em Recife, que ele importava determinados produtos. E quando eu entrei na empresa, eu fui fazer, né, eu sempre faço a minha simulaçãozinha de como aquela importação ali mais ou menos vai chegar. E quando fiz a simulação, a primeira coisa que eu puxei, que eu fui verificar, foi a questão da substituição tributária. Então, as pessoas que estavam envolvidas naquela importação antes de eu chegar não tinham se dado conta de que aquele produto que aquela empresa estava importando tinha substituição tributária.
E aí ficou o acumulado de vários anos de substituição tributária que não foi pago. E aí quando, né, porque a Receita sempre descobre, então quando a Receita pegou, foi uma bomba grande, mas eu já tinha avisado. Olha, tem esse erro aqui. Isso aqui vai dar um probleminha bem complicado. Porque uma das questões da substituição, né, professora, me corrija se eu esteja errado, mas uma das questões da substituição tributária é que quanto maior o imposto de ICMS que você paga na entrada da importação, menor vai ser o ICMS substituído que você vai pagar. Então, quando você faz uma operação com uma trading company que tem um incentivo fiscal de ICMS, o teu ICMS, que seria de 18% na Paraíba, ele cai para 2,5% ou 5%. Então, você deixou de pagar 18%, né? Teve essa, teoricamente, economia para 2,5% ou 5% de ICMS que você pagou, só que quando gera o ICMS substituído, ele vai a bomba lá para cima, porque você pagou o ICMS da entrada desse tamanho. Então, no caso desse cliente, por exemplo, compensava muito mais ele importar sem trading company do que com trading company, por causa do ICMS substituído. E ele teve um prejuízo muito grande, inclusive também devido ao fato de que, como quem fez a operação não sabia, acabou não sendo pago. Então, depois veio a bombinha bem bonita. Outra situação de experiência que eu passei foi uma máquina de impressão rotativa que eu estava trazendo da Europa, e era uma máquina muito cara, e eu tinha feito a nomenclatura, né? Eu tinha determinado qual era o NCM daquela máquina. Só que eu saí da empresa, eu tinha, como eu sempre fazia a minha simulaçãozinha, já era outra empresa. Tinha feito a minha simulaçãozinha, tinha enviado a minha simulaçãozinha, estava tudo ok, o despachante já tinha concordado, já estava tudo certo. Eu saí da empresa. Quando eu saí da empresa, depois o despachante, na questão da fofoca, né, da fofocagem, veio me contar que trocaram o NCM que eu tinha, né, feito toda a análise, que eu tinha escolhido, e, né, na hora de pagar os impostos, eles pagaram muito mais impostos do que o NCM que eu tinha determinado. Depois, durante, né, o processo de parametrização daquela declaração de importação, o fiscal determinou que aquele não era o NCM correto. E aí, tiveram que pagar a multa, tiveram que fazer as alterações. Então, tudo isso são coisas que vão demorando e atrasando o processo do comércio exterior, que vão aumentando, vai aumentando o custo desse procedimento até o seu fim, né? E no final das contas, esse dinheiro, eles não perdeu-se no limbo, né? Não foi reavisto mais. Então, assim, são questões... A empresa teve um prejuízo imenso nesse caso. Então, são questões que a contabilidade ela vai auxiliar e tem toda uma questão de cuidado, né? Imenso, eu diria. Acho que é o primeiro ponto. Então, a minha experiência com o comércio exterior é que, na verdade, a contabilidade e o comércio exterior eles estão muito entrelaçados. Não tem como você separar um do outro. Pelo contrário, para o comércio exterior dar certo da forma correta, ele vai precisar da contabilidade. Então, eu acho que é isso que eu tinha para contribuir, meu povo. Muito bem, muito bem. Vamos pedir para os alunos irem anotando as perguntas, os contributos. Vamos fazer a rodada completa e depois a gente abre para pergunta para os nossos colaboradores. Tá certo? Então, agora a Letícia ou Raíssa, por ordem de colocação sorteio, se escalem aí quem vai falar primeiro. Eu posso falar.
Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Raíssa, sou formada em LEA, agradeço muito o convite, também me senti honrada, porque a gente sabe que nem todo mundo que se forma, né, trabalha, assim, na área especificamente. E, primeiramente, falando, assim, do curso de LEA, né, para mim foi um curso bem completo, porque trabalhar com comércio exterior é uma área multidisciplinar, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento abrangente de várias matérias, vamos dizer assim, para a gente entender como elas se entrelaçam e como a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, desde administração, como contabilidade, direito, porque a gente lida com muita legislação, marketing também, porque quando você vai fazer, por exemplo, exportação, você tem que fazer um bom estudo de mercado e como adaptar o seu produto. Então, assim, o curso de LEA, principalmente para quem quer seguir na área de comércio exterior, eu acho que é um curso, assim, fantástico, né? E aí, passando depois, especificamente, para falar a respeito da contabilidade, eu acho que contabilidade deva ser a matéria mais importante para o comércio exterior, né? Eu sou uma pessoa totalmente de humanas, né? Que caí no mundo do comércio exterior e me apaixonei. E, assim, eu fiquei, meu Deus, tô lascada. Eu não sabia que tinha tanto cálculo assim, não. Mas, porém, contudo, todavia, toda a base que eu tive realmente no curso de LEA, do curso de contabilidade, especificamente falando, me ajudou muito, né? Porque hoje eu trabalho, já fazem 5 anos que eu trabalho com importação e exportação. Eu estava trabalhando mais na parte operacional, né? E aí, puxando um gancho do que a Thalita falou, na parte operacional, o primeiro baque assim, que uma empresa leva nessa parte de contábil, considerando a Receita Federal, é justamente o radar, né? Que o radar é o quê? Um registro dos intervenientes do comércio exterior. Então, por exemplo, se você é um despachante aduaneiro, você tem que se registrar no radar. Se você é uma empresa que quer importar ou exportar, você tem que se registrar no radar. E os requisitos para você se cadastrar no radar são justamente suas obrigações contábeis, estando todas ok. Se você não tiver comprovações do seu fluxo de caixa, de onde saiu, de onde entrou aquele dinheiro, você não consegue atuar no comércio exterior. Então, só aí um profissional que seja um contador ou que tenha um mínimo de conhecimento possível é necessário. Então, por exemplo, eu trabalhei na parte de consultoria, né? Em que eu cadastrava os clientes no radar. Eu tinha que, assim, se eu fosse uma pessoa que não tinha um mínimo de conhecimento ali em contabilidade, eu teria, com certeza, muito mais dificuldade, né, para poder fazer esse cadastro. E aí, depois que a gente faz o cadastro, né, o ponto crucial, que é de onde tudo se inicia nas operações de comércio exterior, é a classificação fiscal da mercadoria, né, que é a NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Que da NCM, o que a gente tem dela, né? É uma classificação fiscal da qual você consegue ver quais são os impostos que vão incidir naquela mercadoria, tanto importação como exportação, e a partir daí você faz o custo de exportação, na verdade, é a composição do preço do produto para exportação, ou o estudo de viabilidade da importação. Então, por exemplo, a gente fez uma cotação, pegando aqui o gancho da parte das negociações internacionais, né? A gente recebeu várias cotações em moedas diversas, em talvez até unidades de comercialização diferentes. Talvez você tenha que converter também as unidades, assim como você tem que converter o dólar, né? E aí você pega aquela cotação, aí você vai começar a fazer todo o estudo de importação, todas as despesas que você vai ter naquele produto, para a gente saber o valor em reais que essa mercadoria vai chegar no Brasil. Então, assim, na prática, é basicamente o quê? A gente recebe essa cotação em dólar, a gente faz a classificação fiscal, que inclusive, Thalita, você era muito corajosa por fazer classificação fiscal, viu? Porque, gente, sério, assim, não é brincadeira. E se confunde muito, assim, o profissional de comércio exterior com o profissional técnico, porque é o seguinte, quando você está trazendo um produto para o Brasil, você precisa explicar exatamente para a Receita o que é que você está trazendo. Então, às vezes, um detalhe mínimo do produto já muda a classificação fiscal, que dela você pode ter mais ou menos impostos, né? E hoje a gente vê que também acontece muito que empresários
optam por classificar a mercadoria numa NCM que tem menos impostos e acaba tendo prejuízo, né? Porque você tem multa. Na Receita Federal, tudo é multa. Errou uma vírgula, é multa. É até assim, tenso de falar, mas é muito real. Eu mesmo já levei uma multa numa declaração de importação de R$14 mil, só porque ao invés de eu colocar país de origem Hong Kong, eu coloquei China, que a gente faz uma análise documental, né? E você coloca na DI de acordo com os documentos. E aí os documentos finais estavam de uma forma, os iniciais estavam de outra. Então, só isso aí deu uma multazinha de R$14 mil. Isso tudo porque, assim, e a multa, né, ela é calculada de acordo com o valor aduaneiro. Então, quanto mais cara a mercadoria, independente da quantidade, você vai pagar relacionado ao valor aduaneiro daquela mercadoria, né? Que aí também já entra a contabilidade de novo. Por exemplo, o valor aduaneiro da mercadoria, né? Você tem que fazer uma composição de cálculo ali, na qual você coloca o valor da mercadoria, o valor do frete e o valor do seguro, né? É uma base de cálculo através da qual a gente vai conseguir calcular todos os impostos que vão estar inseridos naquela importação, né? De acordo com a classificação fiscal que você fez. Eu não sei se eu estou sendo complexa, tá, gente? Se eu estiver, por favor, avise. Então, por exemplo, você fez a classificação fiscal, normalmente, a gente trabalha com uma planilha, né, que ela é um pouquinho extensa, assim, então o ideal seria até trabalhar com 2 telas, e aí nessa planilha você vai ter, deixa eu ver se eu acho que está sendo menos complexo aqui, estou tentando explicar nas minúcias. Então, a gente trabalha assim numa planilha, né, na qual você tem o valor da mercadoria em dólar, em euro, seja qual for a moeda, e você tem as outras despesas da importação, por exemplo, o seguro internacional, que é muito importante, né? A gente vê navios afundando, tendo avarias, enfim, isso traz um problema gigantesco, né? O frete internacional, a gente tem frete rodoviário, tem ICMS, tem PIS, COFINS, tem IPI, vários impostos que incidem sobre aquela mercadoria, né? Então, normalmente, na planilha, os valores que estão em moeda estrangeira, a gente faz uma conversão, né, para o PETAX, que o PETAX é o quê? O Banco Central, ele diariamente, né, nos dias úteis, ele posta o valor do PETAX, que é a média das moedas, dos valores da moeda que foi negociado durante a manhã. Então, ele posta isso às 1h da tarde. E aí, o PETAX é o quê? É o fechamento do dia anterior. Então, por exemplo, se eu for registrar uma declaração de importação hoje, eu vou pegar a taxa do Banco Central de sexta-feira, né? Porque ontem foi domingo. E aí, vou fazer essa conversão. Quando eu faço a conversão, aí eu tenho já as colunas que eu consigo calcular cada imposto. Por exemplo, sobre esse valor aduaneiro aqui, né? Que é o frete, seguro e o valor da mercadoria, qual vai ser o meu valor de PIS, COFINS, ICMS, IPI, entre outros. É muito complexo, assim, essa legislação tributária brasileira, mas, assim, confesso que, às vezes, quando a gente, assim, para pensar, e às vezes eu até falando em tantos detalhes, assim, aparenta ser algo difícil. Assim, é complexo, mas, assim, no dia a dia, com a repetição daquilo, é muito tranquilo, assim, de pegar, sabe? Se a gente tem uma pessoa do lado que consegue realmente passar, é tranquilo. E, assim, como eu estou dizendo, eu nunca fui boa em matemática, mas as aulas de contabilidade que eu tive, elas de fato contribuíram para que eu conseguisse ter um entendimento melhor, né, de toda essa questão tributária que no Brasil é. E aí, voltando na planilha, né? E aí a gente tem lá o custo de cada despesa que a gente vai ter e a gente vai ter o valor final dessa mercadoria no Brasil. Então, poxa, por que eu preciso de contabilidade, né? Além de eu ter que calcular todos esses impostos, eu preciso saber comparar. O meu concorrente está vendendo esse copo aqui por R$30. Eu vou chegar do nada e vou comprar um container de copo? Não. Eu preciso fazer esse estudo, né, da viabilidade dessa importação. Então, peraí, o valor que eu estou comprando é esse, os impostos que eu vou ter são esses e as despesas são essas. Ainda assim, eu tenho uma gordurinha ali, porque, por exemplo, se eu tiver uma multa, o valor final da mercadoria já vai aumentar. Se caiu em canal vermelho, que o fiscal tem que desovar o container, abrir, mexer caixa por caixa, isso vai ficar contando a armazenagem.
e às vezes até o aluguel do container, né, que é o demurrage. Então, isso vai incidir sobre o valor da mercadoria também. Então, além de você ter um custo final ali, você tem que ter uma gordurinha para conseguir suportar. E aí, vamos dizer que você tenha seu valor final lá e tenha realmente uma margem comparada aos seus concorrentes que você consiga comercializar. Aí, ok. Por isso que a gente precisa de contabilidade, para a gente, vamos dizer assim, apoiar os tomadores de decisão das empresas, né? Os empresários, chegar aqui e dizer com dados e fatos, de acordo com o estudo contábil, fiscal que a gente fez, é viável ou não é viável. E da mesma forma para exportação, né? Se, por exemplo, eu quero exportar granito, mas eu quero aqui no Brasil eu vendo por 50 euros, eu quero exportar por 100. Não, mas por que você quer exportar por 100? Você chegou a fazer um estudo de mercado, você analisou quais vão ser as despesas que vão incorrer sobre esse processo, qual é o valor que essa mercadoria vai chegar lá, justamente para você se posicionar com o seu concorrente no país de destino também. Porque não adianta a gente sair mandando cotação para vários clientes, sendo que a gente não sabe qual é o valor que esse produto chegaria lá, por exemplo, né? E qual valor está sendo comercializado lá. E aí isso entra naquela questão de balanço contábil, né? Se não me engano. Isso faz tempo, gente, que eu estudei contabilidade. Balanço contábil, né? Então, vamos lá. A gente teria, por exemplo, né, o ativo circulante em sentido de... Professora, vamos lá, me ajuda. Mercadoria é ativo circulante, né? Sim, é ativo circulante. Pronto. Então, eu tenho lá, né, o meu ativo circulante, que é uma mercadoria que eu vou ter que produzir para exportar. E aí eu tenho que comprar insumos, eu tenho que investir em maquinário. E aí eu preciso ver se o meu passivo vai conseguir, né, balancear com esse ativo circulante que eu tenho. Ou será que eu fiz um empréstimo? Em quanto tempo eu vou ter que pagar esse empréstimo? Em quanto tempo eu vou receber o valor dessa mercadoria? Então, é necessário, né, fazer toda essa análise antes da gente entrar no mundo globalizado, porque realmente a gente sabe que é bem competitivo esse mundo e a gente não pode estar se comparando com o cara que vende na esquina, que é pequenininho, né? A gente tem que realmente enxergar o mercado internacional e entender a complexidade que é e se preparar devidamente, principalmente com a administração e a contabilidade. Que hoje em dia, na verdade, eu acho que um bom administrador, ele é um contador. Mas um bom administrador, ele é um contador. Mas, assim, um administrador, ele não consegue ser um contador. Então, eu acho, assim, essas cadeiras de contabilidade são realmente essenciais. Eu acho que eu até falei demais. Eu vou deixar agora a palavra para a Letícia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam depois, tá? Muito bem. Obrigado, Raíssa. Tá, os conhecimentos estão se complementando. Eu aqui rapidamente dando uma olhada, vou registrar a presença do despachante aduaneiro, o maior colaborador aí do Probex Comex, Sebastião Cunha, aqui presente, além de muitos alunos, óbvio, né? Mas chamou a atenção que deve ter mais alguns de fora aqui, mas que eu localizei foi o Sebastião aqui. Se esqueci alguém, me perdoe. Por favor, então, agora, Letícia, esteja à vontade para as suas palavras. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ok. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz de poder continuar contribuindo, né, com os meus colegas de curso, né, em comum, e até de outros, não sei se tem outras áreas aqui também assistindo a gente, mas acredito que foi bom ter ficado por último, porque a Thalita e a Raíssa, elas têm um pouco mais de conhecimento que eu na teoria, né, nessa parte prática mais do uso da contabilidade, mas vou focar um pouco minha fala nas minhas experiências, né, de 5 anos de atuação na área de comércio exterior, desde estágio até experiência como empresa privada, e atualmente trabalhando num projeto, né, no programa que qualifica exportadores, pequenos, grandes, médios exportadores. E iniciando que lá no quinto período, em 2017, nossa, faz muito tempo, um dos primeiros assuntos que me chamou a atenção foi o balanço
patrimonial, né, balanço contábil, como fazer. E eu lembro que na época eu fiquei, mas é como aquela coisa de falar que a fórmula de Bhaskara, ela vai ter serventia na minha vida. E aí eu vi que mais para frente, né, um assunto que eu vejo muito atualmente é fazer esse balanço comercial, esse balanço contábil, que é uma das primeiras partes que a gente faz ali na tomada de decisão, né, de ajudar o importador, o exportador a avaliar a viabilidade econômica do processo. E é uma coisa tão simples, né, que parece, vamos colocar aqui no quadro, dividir um quadro e ver o que é que está entrando, o que é que vai sair, quais são os meus investimentos, quais serão as minhas despesas, minhas receitas. E lá atrás eu não tinha muito essa noção de que seria tão utilizado, né, na prática. E já iniciando, né, no estágio, não era ainda na área de comércio exterior, foi no estágio que eu fiz em um restaurante aqui em João Pessoa, que eu fui assistente administrativa, e a primeira tarefa que me foi dada foi fazer a gestão de estoque e fazer o balanço, né, da empresa ali naquele mês, que era saber o que é que tinha de ativos, né, circulantes na empresa, e também verificar a parte de passivos, né, o que estava saindo, o que estava entrando, as despesas que seriam futuras, né, as despesas presentes. E eu estava ainda no sexto período, já tinha passado, né, estava em contabilidade gerencial e já estava tendo essa experiência no mercado, não na área de comércio exterior ainda, mas já tendo essa experiência. Acho que uma grande parte da gente do LEA, lá atrás, a gente teve um pouco de dificuldade de entrar em alguns estágios diretamente dentro do comércio exterior. Então, outras áreas também, né, acredito que vocês vão passar por isso. E já havia essa necessidade da contabilidade, né, a importância da contabilidade no nosso dia a dia no mercado de trabalho. E já avançando, quando eu entrei, né, de fato, na área de comércio exterior, me deparei com classificação fiscal, né, NCM, é o primeiro passo, radar, constituição de empresa, contrato social, CNPJ, o que é isso? E lá, assim, se eu não tivesse tido nenhum contato com contabilidade, eu não saberia o que é isso. Então, ressalto a importância, né, dessa disciplina, aquela coisa, se está no projeto pedagógico é porque tem uma história, tem um motivo, né? E fui vendo mais para frente com a parte de operacional, né? Eu fiquei 5 anos mais na parte de operacional, então a gente está nos bastidores do que realmente importa do lado do princípio, como eu falei, do NCM, do cadastro no radar, do contato com os despachantes aduaneiros, né? Que trabalha, um profissional do comércio exterior que trabalha diretamente na consultoria, muitos não são despachantes, então a gente também tem que lidar com o despachante, passar as informações corretas para eles. E já indo na parte de processo, né? Quando um importador, no caso da importação, ele procura um profissional de comércio exterior, se ele procurou é porque ele não tem um conhecimento sobre aquilo que ele vai querer iniciar. Então, a primeira coisa que a gente faz é, como a Thalita falou, a gente faz ali a simulação do preço de importação, né? Porque é aquela simulação que vai mostrar para o importador, para o exportador, a viabilidade econômica que ele vai ter. Porque se ele está importando, provavelmente tem o mesmo produto aqui no Brasil já. Então, ele precisa saber quais são os impostos que ele vai encontrar, né? Quais são os incentivos fiscais que podem diminuir o risco na operação, qual vai ser o seu investimento, já prever despesas como impostos federais, né, que é pagamento de AFMR, né, que é da Marinha Mercante, o pagamento de CMS, de IPI, se vai incidir IPI sobre o produto, tratamento administrativo, e até a documentação, né, que a gente trabalha no comércio exterior, ainda passa ali pela contabilidade, principalmente na parte de fazer a nota fiscal de importação, a nota fiscal de exportação, né? Que é uma coisa que a gente acha, não, qualquer pessoa faz, só que não.
contador, né, ele, lógico, estuda para isso, para fazer a nota fiscal, mas a gente que é profissional do comércio exterior, a gente também tem que ter esse conhecimento. E eu sou muito feliz, né, de ter tido essa experiência de introdução à contabilidade e contabilidade gerencial e depois finanças, né, que também ajudou muito, porque hoje em dia, né, trabalhando com exportação, com qualificação para exportação, em do plano de trabalho, né, que a gente trabalha com alguns exportadores aqui da Paraíba, um dos temas principais é incentivos fiscais, formação de preço, regime aduaneiro, né, quais são os regimes aduaneiros especiais, documentação, os procedimentos, né, dentro do despacho aduaneiro, que é um procedimento que, se vocês pesquisarem na internet, despacho aduaneiro, vai ter um fluxograma de passo a passo que é gigante e um pouco complicado. Então, a gente vê que essa multidisciplinaridade do LEA, ele teve essa visão estratégica, né, de colocar em seu projeto pedagógico, tanto do 2019 quanto de 2017, que é o atual, essa visão de que, se a gente está mexendo com negócio, seja nacional ou internacional, a gente tem que ter uma noção de contabilidade, né? A gente tem que saber quais são os conceitos, quais são as práticas, para passar essa transparência, né? Ter a noção do que é, e passar a transparência para o cliente, até para a sua vida pessoal mesmo. Quem ainda não fez um planejamento financeiro, mesmo colocando, eu ganhei aqui R$20 e eu vou dividir esses R$20 em uma conta A, ou B ou X, sabe? A gente, quando separa o que entrou no nosso caixa, o que saiu, a gente já está fazendo um balanço comercial. Então, até sem perceber, a gente já está usando conceitos de contabilidade, sem, às vezes, nem ter passado pela disciplina, né? E, para fechar, né, eu trago a experiência que eu tive durante o Probex Comex, né, que é o projeto de extensão de organização da professora doutora Márcia Paixão, né, que teve um grande consultor, que é o Sebastião Cunha, que está aqui presente também, que ele é contador, se não me falha a memória. Então, ele também nos ajudou, né, na constituição lá em 2017 da equipe executora, e dentro da equipe executora tinha eu do LEA, tinha uma colega de RI, tinha administração, ciências econômicas e um colega de contabilidade, porque a professora teve essa visão estratégica de que a gente teria que saber, né, para passar para os pequenos empresários, que a proposta do projeto de extensão passar, né, noções básicas de importação e exportação. Então, foi visto que teria essa necessidade de saber quais seriam os requerimentos legais e administrativos, né, atuantes dentro do processo de comércio exterior. E, na época, esse graduando de Ciências Contábeis, ele estava estudando para um concurso para esse Receita Federal. Então, ele estava afiado com a legislação aduaneira, sobre direito tributário, e, enfim, até hoje, né, nas equipes atuais, também tem pessoal de ciências atuariais, continua tendo ciências contábeis, porque a gente sabe que essa multidisciplinaridade, ela ocorre, de fato, tanto dentro do curso quanto no mercado real, né, no mercado nacional, mercado internacional. E até lembro que a professora falando, né, me convidando, e eu lembro que eu falei: professora, mas eu não trabalhei exatamente dentro da área contábil. Mas aí fui começar a pensar um pouco e, de fato, realmente, durante um processo, né, de importação, eu fiz fechamentos de caixa do importador, em que eu tinha que pegar lá as despesas, né, de prestação de serviço e colocar lá no final para ele saber se aquela simulação que a gente tinha feito lá no início, citado pela Thalita e pela Raíssa, se no final fechou, né, vai bater com o que estava previsto. Então, até essa simulação, essa previsão, né, do previsto e do real, confrontada no final para saber se a viabilidade, se teve um prejuízo ou se teve um lucro, e até para definir o custo também do produto que você vai importar, quanto ele vai ser cobrado, né, para ser vendido aqui nacionalmente, e na exportação, como é que vai ser montado esse custo, né, do produto na exportação.
visto que alguns produtos, né, só não fumo, armas de fogo e outras coisas, não tem incidência esses que eu citei, eles têm incidência de impostos para exportação, mas os demais bens, eles têm um incentivo, né, para uma estratégia de promoção à exportação brasileira. Eles não têm essa incidência de PIS, COFINS, ICMS, IPI e alguns outros impostos, exatamente para promover, né, para diminuir o risco e diminuir o peso desse investimento que é para um exportador, principalmente se a gente for falar de um pequeno exportador. E daí a gente vê, né, a importância e saber sobre isso. E como as meninas falaram, não é uma coisa que a gente aprende só na teoria, né? No dia a dia que você vai percebendo, então, se eu pegar essas despesas aqui, confrontar com aquela lá que eu peguei no início na simulação, fechar e passar para o cliente, ele vai poder olhar e dizer, então, na próxima importação, eu vou fazer isso, ou senão, não foi viável para mim, e no momento eu não vou fazer agora, ou eu vou ir para outra área, né? Ajuda na tomada de decisão. Um contador, ele sabe de tudo da sua vida. Quando você contrata um contador, né, ele vai saber, vai estar mexendo ali, né, em tudo da sua parte financeira, sabendo a saúde da sua vida financeira. E ele vai administrar isso muito bem ou muito mal, como a Thalita falou. É bom a gente ter um conhecimento. É bom a gente, até como pessoa, né, ter um conhecimento acerca disso, porque a gente fica, né, tem uma noção do que realmente é uma informação válida ou não. E aí a gente pode atuar em outras áreas, mesmo que não seja na área de negociações internacionais. Falo isso pela multidisciplinaridade do LEA, mas ainda assim, em algum momento, a gente vai se deparar com um conceito, com uma prática, com um balanço comercial, com confrontar receitas e despesas, verificar índices de rentabilidade. A gente vai ver isso em algum momento da nossa vida. Até no jornal também, quando a gente olha, imposto tal, imposto X, imposto Y, a gente tem esse conhecimento. Então, eu fecho minha fala falando que é importantíssimo, né? Que parece realmente moroso e meio chato, porque é uma teoria e junta ali com cálculo, que muitas pessoas não têm afinidade com cálculo, eu também sou uma dessas, mas que lá na frente, na sua vida profissional, você vai agradecer, né? Por ter tido essa experiência, por ter passado por toda essa gama de conhecimento, e eu acredito que é isso. Muito obrigado, Letícia. Tivemos 3 aulas aí, complementares. Eu sou suspeito para falar dessas, eu chamo de meninas ainda, porque posso me dar o direito disso, né? Já que fui banca de todas elas, né? E orientadora, acho que de uma. Então, conheço o trabalho de cada uma delas, acompanho, não 100%, mas razoavelmente a trajetória de cada uma e provaram que é possível, sim, ser profissional de comércio exterior na Paraíba, o que já é um ganho, um upgrade interessante para o curso e dá até uma certa motivação. E significa que está profissionalizando a área, isso é importante. Agora eu acho que com essa colocação de vocês, não fica nenhuma dúvida do quanto a contabilidade é importante para o aluno que vai atuar como negociador internacional de mercado. Se ele vai participar talvez de concurso público, trabalhar numa área de diplomacia, coisa e tal, talvez ele até possa dispensar esse conhecimento nessa área. Mas, como vocês disseram, não estão por acaso essas disciplinas de contabilidade no curso. Elas têm um sentido importantíssimo para o negociador, para dar aquela segurança mínima, e o restante você vai aprender com a prática, evidentemente. Pronto, agora eu não sei se a professora Vitória também tem alguma sugestão, mas eu abriria para as perguntas, não sei, dos participantes. Se ninguém perguntar, a gente indica alguém para perguntar, né? Eu faço assim às vezes, né? Escolhemos alguém para falar. Não, mas aí, então, fiquem à vontade agora para fazer perguntas. Pode ser por escrito ou pode ser por áudio, vocês estejam à vontade.
também Sebastião, que está aí, se quiser fazer uma consideração, esteja à vontade. Professor? Vocês estão me ouvindo? Professor? Sim. Eu acho que eu tenho só um comentário a fazer, mas mais em relação ao seu comentário, de que talvez na diplomacia não seja... Realmente, talvez seja um pouco menos utilizado do que no comércio exterior, mas se a gente parar para pensar, até na questão das negociações em si, as negociações diplomáticas também, às vezes a utilização do comércio exterior como uma vantagem competitiva e um jogo de poder, né? Sim, então, talvez nesse ponto aí das negociações diplomáticas, a questão da contabilidade ela acaba sendo muito importante, né? Então, assim, como o senhor muito bem sabe, no caso do meu TCC, que foi sobre os embargos à carne brasileira, então, muitas vezes, uma da forma de se negociar, né, uma situação é justamente jogando um terceiro produto na entrada da negociação. Então, ali você vai possivelmente acabar jogando um pouco com o comércio exterior e com a questão da contabilidade para fazer aquela situação, né, diplomática se quebrar e se resolver, né, numa negociação ganha-ganha, obviamente. Então, assim, acho que também na diplomacia acaba sendo utilizada a contabilidade, talvez um pouco menos, mas... Uma outra pegada, digamos assim. É uma outra pegada, com certeza. Isso, muito bem. E muito interessante a capacidade de síntese de vocês nessa exposição, né? Complementaram e tiveram a capacidade de síntese, porque esse assunto ele é bem complexo e bem amplo, né? Interessante. Bom, o professor Sebastião aí, nosso despachante aduaneiro renomado, eu acho que é o mais antigo aqui da Paraíba, inclusive, né? Não é que ele é velho, ele é o mais experiente, né? Depois tu nos confirma, Sebastião, se tu é o primeiro, se é o precursor ou não. Até hoje eu, às vezes, corro lá em Sebastião para pedir uma ajudinha com algum detalhe, que eu tenho certeza que ele sabe. Porque o Sebastião botou aqui que só parabéns os palestrantes que se complementaram e trouxeram visões amplas. É importante conhecer financeiramente e contabilmente as operações de comércio exterior, e isto contribui muito para o sucesso das operações, principalmente na segurança financeira. Pronto, o Sebastião aí nos corrigiu que ele não é o mais antigo, né? Mas digamos, da geração atual, um dos mais requisitados, digamos assim, né? O Cláudio Lima tem uma pergunta. Pergunto qual a lei específica para ler e se aprofundar no assunto. As nossas palestrantes, por favor, respondam. Vou falar. Eu acredito que, assim, o primeiro direcionamento que a gente vai ter de comércio exterior seria o regulamento aduaneiro, porque dali, né, parte todas as outras vertentes. Então, quando você começa a ler o regulamento aduaneiro, que você começa a entender a mecânica, né, aí você vai ficando mais a par. E, assim, na parte fiscal seria mais legislação tributária, né? A gente tem um livro de legislação tributária, eu me esqueci o nome. A senhora lembra, professora, ou alguma das colegas? É o regulamento tributário, deixa eu ver aqui. É legislação tributária mesmo, o nome. Só que tem um nome do livro. Não é que é de regulamento aduaneiro, não? Não, então, aí tem o regulamento aduaneiro, né, que ele foca nos procedimentos aduaneiros, e a legislação tributária, ela dá uma ajuda bastante também nessa parte dos impostos. Letícia, Thalita, alguma coisa? Eu sugiro também a leitura das instruções normativas lá no site da Receita Federal, que são, às vezes, atualizações do próprio regimento, né, de despacho aduaneiro, que a colega Raíssa falou, e dar uma pesquisada também
legislação, né, tributária, legislação aduaneira, a leitura da parte de incentivos fiscais, barreiras tarifárias e não tarifárias. São assuntos que também a gente consegue ver um pouco como é exterior, rapidamente, mas que também está interligado, né, com contabilidade. Mas eu começaria indo lá na site da Receita Federal, que tem uns materiais muito bons sobre isso, tem alguns cursos também acerca de legislação e da parte do despacho aduaneiro, porque o despacho aduaneiro ele é o processo, né, em si, tanto para exportação e importação. Então, eu começaria lendo o regimento aduaneiro lá da Receita Federal, as instruções normativas em relação aos tipos de produto, animal, vegetal, etc. E por aí você vai montando seu plano de estudo. Mas eu começaria pelo principal, né, que é o regimento aduaneiro, que lá vai ter muitas coisas que vai interligar a contabilidade com o comércio exterior. Eu já acho que eu iria um pouquinho mais para trás. Eu acho que eu começaria dando uma olhada sobre como que se situa o comércio exterior, né? Porque quando você vai pensar apenas de forma tributária, eu acho que até os meninos que estudaram no semestre passado, a gente pegou um livro tributário deste tamanho, e para você ler e compreender, né, a linguagem tributária, da legislação tributária em si, né, se você não tem um conhecimento, assim, por exemplo, da linguagem do direito, porque a legislação tributária, ela é uma linguagem um pouco mais formal, mais pesada, né, tem a sua compreensão, né, do que está sendo dito, às vezes com poucas palavras, né? Então eu iria compreender como se funcionam as operações de comércio exterior a princípio, né? Porque como eu acho que, como eu falei, na minha concepção, né? Cada um tem a sua, mas na minha concepção, o comércio exterior e a contabilidade, eles são muito assim, desde o início, eles estão muito interligados. Então, desde a parte do radar, desde a parte de você ter que manter a sua empresa contabilmente certinha, né? Então, seu CNPJ, então todas essas coisas, elas já vão estar fazendo parte da questão da contabilidade junto ao comércio exterior. Então, eu iria compreender a princípio, como se funciona a operação de forma simplificada. Porque aí, no momento que você vai parar para estudar aquela operação, aquela parte daquela operação específica, A, B, C, D, e, por exemplo, eu cheguei aqui, então esse produto que eu quero importar, quanto vai ser de imposto? Então, mas espera aí, para eu importar primeiro, eu tenho que ter um radar, certo? Mas aquele produto, ele é autorizado a importar ou ele não é autorizado a importar? Tem isso também. Né? Então, eu acho que vai sempre voltando meio que para o início. Tá? Então, eu iria compreender como se dá a operação de forma geral a princípio, porque essas especificidades, elas vão aparecendo no decorrer do dia a dia. Né? Então, acho até as instruções normativas, elas vão estar sempre em alterações, sempre tem, né? Então, de quando eu li a instrução normativa lá, quando eu fiz a cadeira de comércio exterior com o professor Satur, para hoje já houveram muitas alterações, né? Muitas inclusões, muitos, né? Então, períodos em que determinados produtos tiveram taxações zero, né? Então, são coisas assim, até durante a pandemia mesmo, que vários produtos, né, tiveram as suas exigências, digamos assim, diminuídas ou até zeradas. Então, assim, mas para a gente compreender dessa forma, eu acho que eu iria compreender de forma geral como é o procedimento, porque essas especificidades, ela vem no dia a dia. Não adianta, por exemplo, digamos, eu vou agora estudar sobre a importação de produtos medicamentosos, mas eu não tenho nenhum contato com produtos medicamentosos, então talvez aquilo não faça parte da minha realidade, né? Então, eu acho que eu iria compreender de forma geral como se dá. E aí, à medida que você vai buscando essa especificação da área que você vai realmente trabalhar, né? Aí, por exemplo, se você vai trabalhar com a trade, você vai trabalhar com a área do teu cliente,
né? Que aí vai depender do que ele tá querendo importar. Ele está querendo trazer uma máquina, vai ser outros impostos, assim, os impostos são os mesmos, mas vão ser outras porcentagens de impostos, vou ter que considerar outras coisas, né? Ele vai vender, ele vai revender, ele vai comprar de um terceiro que importou. Então, essas especificidades, elas vêm de acordo com cada situação que você se encontra. Então, eu acho que o mais simples é você compreender, a princípio, o processo, né? Como se dá o processo. Depois, ir para as especificidades que vão vindo. Ah, tá certo, mas para eu ter o radar, o que eu preciso ter? Isso, isso e isso. Tá, o que é isso? E aí você vai destrinchando e compreendendo parte a parte. Eu acho, Thalita, acho mais fácil, mas é só a minha opinião. Muito bem, muito bem. E nesse cálculo tributário, né, Thalita, por exemplo, a taxação é em cima do valor importado, mas na hora de formar o preço depois para cálculo de custo do mercado interno, aí tem o cálculo por fora, o cálculo por dentro, e toda para efeitos de tributação, a contabilidade é fundamental nisso, não tem para onde correr, não. Né? O Danilo está avisando que já está disponível o formulário de presença para o pessoal aí, a lista de frequência, o link está na mensagem, entre lá, Isso por mesmo. favor. E o Sidney tem uma pergunta. Pode falar, Danilo. Desculpe, professor, interromper. Pessoal, depois, se vocês puderem abrir as câmeras de vocês, para a gente tirar um print e colocar depois na página do Instagram do Contempo, eu agradeço, viu? Perfeito. Isso aí, vamos ligar as câmeras. Né? Vocês são todos jovens e bonitos, não tem por que se esconder. Né? Vamos lá. Sidney tem uma seguinte pergunta. Eu gostaria de saber de cada uma dica para quem ainda está no curso e gostaria de trabalhar com comércio exterior. O que vocês fizeram ainda na graduação que implicou de forma positiva no comércio exterior ou o que teriam feito para melhorar ainda mais as oportunidades na área? Agora é com vocês. Eu vou começar, então? Não, fala, Letícia, começa. Eu falo demais. Ainda lá no quinto período, quinto, sexto, eu não lembro mais quando começaram os estágios, né, supervisionados, a primeira coisa que eu fiz durante o curso foi já tentar, né, perceber qual a área que eu tinha mais afinidade, né? Não a gente tem muitas áreas. Eu falava lá atrás que a gente às vezes pode ficar muito confuso com tantas opções. Mas já tinha tido experiência com idiomas e adoro, mas pensei, não, linguagem não é bem minha área. E aí tentei também turismo, né? Vou estudar um pouco mais sobre turismo e também não foi para frente. E aí, coincidentemente, em 2017, eu estava procurando sobre alguns projetos na faculdade que falassem sobre comércio exterior, algo assim, projeto de extensão, projeto de pesquisa, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é participar de pesquisas, participar de projetos de extensão, porque tendo essas experiências de empresa júnior também, porque tendo essa experiência com outras pessoas, com outros colegas de outras áreas, você vai adquirir muito mais conhecimento e lá no final o seu valor de profissional, né, de negociador internacional, ele vai estar lá em cima. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar, né, projeto de extensão de pesquisa na área. E lá naquela época estava surgindo o Probex Comex, né, que eu comecei lá no ano 1 e vim finalizar agora ano passado, mas ainda estou externa, né, como consultora, que foi que abriu minha mente para a área de comércio exterior. A gente montou, né, do início, material didático para passar para tanto a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, que eram os pequenos empresários, empresas júnior. E hoje eu vejo muitos colegas, né, que entraram depois no curso, que estão em áreas correlatas, e às vezes nem na área de comércio exterior, mas também em outras áreas, que passaram pelo projeto. Mas uma dica minha é que participe de projetos de extensão, pesquise, leia,
faça grupos de estudo. Também na época estava surgindo um grupo de estudo com o professor Satu, que hoje, né, aumentou e virou um observatório. Aproveitei as leituras, os artigos que foram publicados, os TCCs que foram publicados com esse tema, leiam e vejam se isso faz parte do que vocês querem para o futuro. Eu gosto de dizer que a gente é novo, né? Quando a gente começa lá a faculdade, a gente ainda está muito novo, a cabeça ainda está tentando, né, descobrir o que é que vai ser o futuro. E eu digo, tenha paciência, primeiramente, tenha paciência consigo mesmos e foquem no estudo, na leitura da área que vocês querem, seja Comex, seja turismo, ou a parte de linguagens, ou direito, ou administração, mas que leiam e participem de grupos de estudo. É muito bom, você perde a timidez, que lá na frente, na entrevista de emprego, você vai precisar dessa desenvoltura, né, de saber e se comunicar, de passar a sua mensagem. E isso a gente só consegue quando a gente entra em grupos com pessoas com opiniões diferentes e que a gente possa compartilhar conhecimento, né? Quando a gente compartilha conhecimento, a gente adquire muito mais. Então, essas são as minhas dicas que deram certo, pelo menos até o momento. Deu certo para eu sair, né, já da faculdade dentro de estágio e ser efetivada e continuar aí na frente. Mas, primeiramente, paciência com vocês, leiam, pesquisem e conversem com os colegas sobre os assuntos. Eu acho que eu gostaria de ter feito isso mais, participado de outros momentos, assim. Mas é isto. Eu ia deixar falar primeiro, mas já que você sumiu, agora voltou, eu vou. Eu sou uma dinossauro, né, em relação às meninas, então, assim, se a minha realidade na graduação foi completamente diferente. Então, eu era da primeira turma do Leia, na primeira turma do Leia, o professor Saturno só me apareceu como um anjo que caiu do céu no meu último período, acho que foi no meu último período, né? Então, foi quando eu realmente tive aquele contato, assim, que eu pude sugar, que eu fui literalmente uma sanguessuga, sentei do lado do professor Saltori, suguei todas as informações de comércio exterior que ele tinha para doar, né? Porque antes disso eu já tinha o meu interesse por comércio exterior, mas me faltava um pouco, acho que talvez, dessa conversa de alguém te dizendo, olha, isso aqui, tirar minhas dúvidas, né? Então, agora vocês têm pelo menos quem vocês possam retirar essas informações, né? Então, na minha época, foi completamente diferente do que a época que vocês têm agora. Tanto é que a empresa júnior do Leia não existia, hoje ela existe, né? Então, vocês têm uma série de oportunidades, eu acredito, que na minha época eu não tinha, né? Então, no meu caso, eu tive que ir muito atrás de mini-cursos, de cursos de aperfeiçoamentos, para eu entender o que era aquilo que eu estava tentando paquerar, né, que era o comércio exterior, mas que eu não tinha esse contato, assim. Então, no meu caso, eu acho que, assim, o fato dos cursos e dos mini-cursos que eu fiz, eles me trouxeram, na verdade, eu fiz em várias áreas, né? Em finanças, fui para direito, eu fiz tudo, assim, como o Leia, né? Como a Letícia muito bem falou, ele é muito abrangente, a gente acaba se perdendo um pouco, sem saber. Fica aquela questão do, o que eu vou ser? Né? Você sempre fica com essa question mark, assim, na cabeça. Então, no meu caso, eu sempre ia muito para esses cursos e mini cursos para eu ter esse contato e me achar. E aí eu me achei no comércio exterior. Então, eu acabei fazendo muito mais cursos e mini cursos relacionados ao comércio exterior. Era o que eu faria. Eu continuaria, repetiria do mesmo jeito. Mas hoje vocês têm mais oportunidades, né? Então, vocês têm professores disponíveis para tirar dúvidas, tem grupos, tem projetos de extensão, tem empresa júnior, tem muito mais possibilidades de estágio que na minha época não tinha, né? Então, assim, o pobre do Sebastião teve que me aturar muito. Então, assim, eu acho que vocês
tem muito mais ferramentas hoje do que se tinha no meu período, né, no meu tempo, e eu acho que, às vezes, por já ter essas ferramentas, talvez a gente acabe deixando elas um pouco de lado, né? Fica, já está pronto. Mas aí é o contrário, por ter essas ferramentas, a gente tem que ir buscá-las e utilizá-las, né? Então, eu acho que eu iria fazer essas leituras, eu tentaria me entranhar nas áreas para dizer, eita, é realmente isso aqui que eu quero. Vou agora me especificar um pouquinho mais, porque o LEA é muito geral, então talvez você tenha que fazer uma especialização melhor depois, mais, né, aprofundada daquilo que você realmente quer, né? E aí eu acho que essa possibilidade de ter vários caminhos para seguir, eu acho que é extremamente positivo para quem está agora, né? E que vocês podem muito bem se utilizar disso aí. Eu acho que, na minha concepção, foi fundamental ter essas ferramentas e poder utilizar dessas ferramentas. Então, assim, pelo menos no meu caso, no meu último período. Mas você já tem várias outras possibilidades hoje para utilizar. Então, eu acho que é correr e buscar ler outras coisas também, porque você vai sempre utilizar economia, administração, contabilidade, direito. Vai fazer parte das relações de comércio exterior, quer você queira, quer não. Né? As meninas falaram, meu Deus, eu não tenho afinidade com a matemática, eu tive que, né? Você vai ter que fazer. No meu caso, eu tenho a minha planilhinha linda, bonitinha, que eu só faço jogar os números dela, mesma calcula e tudo certo. Mas aí eu tive que ler muito e ver como é que faz para chegar nesse caso aí. Né? Então, assim, também, desculpa, depois de terminar eu vou falar. Então, assim, mas eu acho que é isso, aproveitar as ferramentas que vocês têm dentro do curso e fazer o máximo possível para vocês se acharem em qualquer hora que seja, não só no comércio exterior. Deixa eu falar só bem rapidinho, Raíssa. Outra estratégia também é as optativas. Né? Se você já tem uma ideia de para onde você quer ir, vá nas optativas que você acha que pode complementar esse estudo, porque, como a Thalita falou, a gente vê as coisas, mas vê um básico, né? Vê um geral. E as optativas, elas podem ir ajudando também a direcionar ainda mais, até pegar mais conhecimento, né? Por exemplo, na minha... eu saí para planejamento estratégico para exportação. Então, eu peguei cadeira de planejamento estratégico em turismo, em administração e outras áreas, para saber, né, onde eu queria focar a minha visão, né, para me guiar. E as optativas estão aí para isso. Se vocês tiverem a oportunidade, é uma dica também, verificar isso. Bom, as meninas acho que falaram muito bem, né? Mas, assim, realmente, antigamente, né, quando a gente se formou, imagina quando a Thalita se formou, a gente não tinha tanta opção, assim. Eu, por exemplo, eu fiz estágio na Maple Bear, né, que é uma escola canadense. Foi ótimo, claro que cada experiência, ela contribui de forma única, né, para o seu desenvolvimento. Mas, assim, não tinha nada a ver, né? Eu acabei depois sendo promovida, fiquei trabalhando lá. Mas quando eu fui me formar, né? Quando eu fui finalizar o curso, eu justamente fiquei, pronto, eu tenho agora várias ferramentas, várias matérias assim na mão para que caminho eu vou, né? Eu sempre tive certa facilidade com as línguas e sempre fui muito negociadora, empreendedora, eu sempre vendi minhas coisas, então eu fui atrás mesmo dessa parte de negociação. E aí, né, como eu não tive um estágio na área, eu fiz o quê? Eu basicamente me vi em desespero, porque eu já estava terminando o curso e não tinha estagiado na área. Eu acho que o projeto de extensão tinha começado há mais ou menos 6 meses, que eu já tinha pesquisado antes e não tinha encontrado. Empresa júnior, só tinha empresa júnior, se não me engano, é a EJA, que é a de administração, né? Então, eu fiquei, gente, o que eu vou fazer, né, agora? Aí eu encontrei a professora Márcia, né? Ela tinha recém começado esse projeto, fiz parte do projeto, gostei bastante e falei, então, se eu já estou me formando, o que eu tenho nas mãos agora eu identifiquei que talvez pudesse ser realmente a parte de comércio exterior que eu queria me especializar, então eu falei, então, só cabe a mim, literalmente, me aventurar. Então, eu selecionei todas
todas não, né? Mas a maioria das empresas que trabalham com comércio exterior aqui em João Pessoa, e fui enviando currículo, enviando para todas que pudessem, que tivesse o contato, até que 2 meses depois eu fui chamada, né, por uma trading. Mas assim, eu enviei sem expectativa nenhuma, porque eu pensava, gente, eu não tenho experiência de nada, né? Não fiz estágio na área. Mas eu falei, se eu não tentar, como é que eu vou saber, né? Então eu acho que é muito disso, assim, de você ir percebendo, e muitas vezes a gente tem um medo do desconhecido, né? A gente tem um medo do não. Mas assim, se a gente não de fato for de tentar, a gente não vai saber. Então eu sou muito assim, né, de atitude. Exato, não a gente já tem. Então, assim, você percebeu que gostou daquela área, realmente leia sobre, procure cursos, mini cursos. Hoje em dia tem tanto curso na própria internet, né, também, se não o FPB não tiver. E tentar ir ao máximo para a prática, conversar com pessoas que já trabalham na área. Depois eu posso passar meu WhatsApp, meu e-mail. Podem conversar comigo, perguntar também, porque eu vou adorar dar esse tipo de ajuda, né, já que na época eu não tinha. Então, é muito bacana hoje a gente ter, né, esse diálogo, assim, realmente conversar, para a gente entender. E, assim, é aquela coisa, né? No início a gente pode achar que quer uma coisa, aí depois, eita, já estou vendo que estou indo para o outro lado. E, às vezes, a gente fica com medo de mudar. Mas, assim, é tudo muito dinâmico, né? E as experiências, como eu falei, elas se complementam. Porque eu estava numa escola, né, de língua inglesa, falava majoritariamente em inglês, só nas aulas, e ainda assim foi uma experiência que me ajudou muito como pessoa e como profissional. Então, a gente pegar aquela experiência que a gente teve, né? Tudo que a gente conseguiu aprender e o que não conseguiu aprender também para ser algo, para você se desenvolver e a gente começar a percorrer nosso caminho, né? E algo que eu venho notando assim bastante é que a gente tem hard skills e soft skills, né? Que hard skills é o conhecimento técnico e soft skills são, vamos dizer que é um lado mais pessoal. Porque assim, um profissional ele é formado pelo conhecimento técnico e pelo seu comportamento diante das pessoas, né? Inteligência emocional, por exemplo. Então, é necessário, sim, você desenvolver esse seu lado pessoal também, ter uma comunicação assertiva, né? Saber, como Letícia mesmo falou, saber expressar o que você quer, ser assertivo, porque muitas vezes, assim, na correria do trabalho, às vezes acontece de você, por exemplo, mandar um e-mail faltando informação, então, reler o e-mail, né? Faz perguntas básicas, ou até mesmo, assim, no estresse do dia a dia, você trata mal certa pessoa, então ter humildade depois para chegar e reconhecer, porque hoje em dia, né, já tem um estudo publicado pela Universidade de Harvard, que as pessoas elas são mais demitidas porque não têm soft skills, não tem esse senso de, né, trabalhar e viver em uma comunidade, do que por conhecimento técnico mesmo. Então, elas são contratadas pelo conhecimento técnico e depois são demitidas pelo comportamento que elas têm. Então, essa questão de construir o seu ser, né, se identificar, ter autoconhecimento, eu acho que é muito importante também. E é assim, identificou uma oportunidade, você acha que é aquilo que você quer, vá, porque a gente só vai saber se realmente fazer. E acho que é isso. Muito bem, muito ricas contribuições, e eu aqui só ouvindo Thalita dizendo que ela é dinossauro, então o que eu sou nesse caso aqui, né? Muito bem. Acho que respondeu, Sidney, as suas inquietudes? Por isso nos diz aí. Mais alguém quer fazer uma contribuição? Senão eu encaminho para o fechamento da professora Victória e as contribuições dela. Ok, Sidney. O que é importante? Vamos ver com o professor Sebastião aí com as suas ricas. Veja como é importante um bate-papo deste pela gama de pontos levantados e tão importantes para quem quer entrar na área de comércio exterior. Exatamente, Sebastião, exatamente. Aquilo que a Thalita falou é isso, e a Letícia e a Raíssa reforçaram. Não tem como você sair especialista numa graduação. Você vai sair com luzes, né? Com dicas, luzes. Tem esse caminho, tem esse, tem... Agora, o caminho quem faz é você, não tem jeito, né? Muito bem. Então, eu vou passar para a senhora Vitória, dar
os encaminhamentos devidos. Muito obrigado, Thalita, Letícia, Raíssa, orgulho desses meus ex-alunos e dos meus atuais alunos aqui presentes, né? Sebastião, sempre um guerreiro, sempre junto. A professora Vitória também, uma guerreira aí no curso. Muito obrigado a todos. Bem, obrigada, professor Satur, e agradeço muito a Thalita, Letícia, Raíssa, por trazer, né, essas contribuições que foram tão entrelaçadas, né? Uma fala complementou a fala da outra, né? E dizer para os alunos que estão aqui, né, que quando estiver dando aula, estiver naquele conteúdo, você, olha, você se lembra da fala de Letícia, você se lembra da fala da Thalita, que ela disse que utilizou. Então, tem um pouco isso, né? Thalita começou falando acerca, bem, ela mostrou um pouco da experiência que ela tem, mas trouxe também esse destaque do papel da Receita Federal, do cuidado que é preciso, né, na questão das multas, né, da questão da viabilidade, né. Raíssa também falou na viabilidade e destacou muito essa questão dos impostos, né, que nós iremos ver, né, do imposto do PIS, COFINS, ICMS, né, são parte, e Letícia trouxe também a experiência, né, na questão da leitura e até elaboração, né, das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial, desses elementos de ativo e passivo, né, que estamos vendo. Então, eu só tenho a agradecer, né, vocês tomarem essa parte do seu tempo e trazermos realmente uma discussão tão rica, né, que acredito que foi muito aproveitada pelos alunos de Leia, tem aqui alunos de contabilidade também, que vieram também observar, né, um pouco, aprender um pouco mais sobre comércio exterior. Então, posso dizer muito obrigada, né, a vocês, a equipe do Contempe, professor Satur, por essa mediação.